Olá, terceira série! Professor Euler Santos está de volta com mais um vídeo aula de matemática. E hoje, dia 18 de março, quinta-feira, né? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. E eu gostaria de lembrar que a sua participação, ela é muito importante, tá bom? Você pode estar eliminando a dúvida com o professor Euler, vocês podem estar comentando aí as questões, trazendo curiosidades, tá bom, sobre nossa aula, também condenando algum erro se você perceber, né? Com certeza isso aí é crucial para que nós possamos cada dia melhorar os nossos encontros, né? Bom, hoje estaremos aí finalizando o último conteúdo aí do nosso livro didático. Agora nós vamos estar trabalhando atividades, exercícios, simulados e aulas adicionais aí no nosso bimestre, né? Nós temos aí numa aula de educação financeira que a gente vai trabalhar muito legal aqui, provavelmente na próxima semana. E aí a gente vai estar fazendo aí uma recapitulação dos assuntos para a nossa avaliação, tá bom? Então hoje nós vamos falar do último conteúdo, que é distância entre pontos da reta, tá bom? E aí na semana que vem a gente vai dar continuidade aí, fazendo revisões e resolvendo algumas atividades no livro didático e no livro de atividades, tá bom? Bom, nesse momento eu convido você a prestar atenção na aula, né? Ficar bastante aí concentrado, porque a nossa aula vai ser muito importante para o fechamento dos nossos conteúdos, tá bom? Nesse momento estarei compartilhando a tela com vocês. Acompanhe aí, vamos lá. Ok, terceira série, nós estaremos dando continuidade aqui com a nossa aula, tá bom? Quero que você acompanhe aí no seu livro didático, nas páginas de número 66 a 68 a nossa aula, tá bom? Então a nossa aula vai estar baseada nessas duas páginas aí. E o nosso assunto de hoje, tá bom? Do nosso livro didático, vai ser distância do ponto à reta, tá bom? Então a distância do ponto à reta é o nosso conteúdo de hoje, ok? Então eu peço que você acompanhe aí a nossa aula, tá? Através do seu livro didático e reveja aí quais são as fórmulas e o que o professor está mostrando para vocês aqui no nosso resumo, tá bom? E através depois dos exemplos você vai conseguir entender como é feito aí o cálculo da distância do ponto à reta. Então, alguma vez você já se deparou com a seguinte pergunta: o que é mais fácil, eu seguir reto ou eu dar uma curva toda para chegar a um determinado ponto? Por exemplo, você tem aí um destino, né? Um destino X, que eu não sei qual é, e aí você tem dois caminhos, né? Um caminho que ele é curvatório e um caminho que é reto. Você consegue me responder que o caminho mais curto é o caminho que você vai fazendo círculo, né, forma circular, ou o caminho reto? Com certeza, na sua percepção, né, vai ser que o caminho reto é o caminho menos, né, com distância menor. Ou seja, isso vai te induzir a isso. Então, aqui na distância do ponto à reta, a gente vai descobrir, né, como é que é feito esse estudo, né, através aí da representação da fórmula, tá bom? De distância do ponto. Então, nós estamos falando de reta, nós já falamos sobre a reta R e reta S, que elas são paralelas, são perpendiculares, né? E hoje vamos estar falando da distância do ponto da reta. Então vamos lá, pessoal. Olha só, como definição nós definimos distância de um ponto a uma reta com a menor da distância entre tal ponto da reta. O que é a menor distância? Por exemplo, se você tem essa figura aqui, ó, e você tem aqui a distância da reta, digamos que nós tivéssemos aqui um feixe de retas, né? Desse ponto PO aqui, que é o ponto inicial, tocando aqui nessa reta R, tivesse uma quantidade de feixe de retas. Qual seria, professor, o meu ponto menor, a distância menor? É a distância aqui, ó, desse ponto até aqui a extremidade, né, que formam um ângulo de 90 graus. Então essa distância é que a gente vai aprender a determinar através da fórmula matemática, do modelo matemático, tá bom? Então, distância do ponto de uma reta é a menor da distância, né? Então você vai verificar, ó, que se você fazer aqui uma comparação com o plano cartesiano, você vai ver que temos aqui, por exemplo, essa reta passando aqui, né? Que é uma reta R. E quando você pegar essa distância aqui, que é o ponto zero, né, ponto inicial, você vai verificar que essa aqui é a distância menor entre esse ponto e a reta, tá bom? Se você pegar uma outra reta e traçar mais ou menos aqui, você vai descobrir que é maior aí essa distância. E se você pegar aqui em diante, você também vai descobrir. Vocês lembram aí na circunferência sobre o diâmetro?
O que vocês aprenderam sobre o diâmetro? O diâmetro, ele é o maior lado, né? É o maior... não é lado. Ele é o maior segmento dentro da circunferência. Ou seja, ele é o único, né? Aqui na distância é a mesma coisa. Se você passar um pouquinho mais aqui e traçar uma reta aqui nesse sentido, você vai descobrir que ele é maior. Então, mesmo que seja bem do lado, você vai descobrir que ele é maior. Por mais que seja milímetros, né? Decímetros, enfim. Sempre vai ser maior do que essa menor distância daqui, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Qual é a definição, professor? E como é que eu vou calcular? Então, a distância de um ponto P, né, x0 e y0, no plano cartesiano, uma reta R de equação ax mais b mais c igual a zero, é dado por... Atenção para a fórmula, momento da fórmula, tá bom? Agora você vai anotar aí no seu caderno a fórmula. Essa aqui é a fórmula, ó. D de distância, A, né, como vocês podem ver, o A é o valor de coeficiente, né? B é o valor de coeficiente também, e o C é o termo independente. O A, coeficiente, e B, coeficiente. Pessoal, é muito importante que vocês tenham conhecimento que esse A, e esse B, e esse C, nós vamos ter na equação. Olha só, quem é o A? O A é o número que antecede a variável x. Quem é o B? É o número que antecede a variável y. E quem é o C, professor? É o termo independente. Ó. Aqui, então, nós temos a equação geral da reta, né? Então, nós vamos conhecer esses elementos. E vocês vão perceber, durante os exemplos, né, os exercícios, que esses valores vão ser dados. E quando você tiver esses valores, você consegue determinar a distância. Ou quando você obtiver a distância, você pode determinar aqui, ó, os valores dos coeficientes, tá bom? Não esqueçam disso. Quando você tiver aqui a distância, por exemplo, se a questão te der já o valor da distância, você vai conseguir determinar aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C. Tranquilo? Beleza, né? Então, depois dessa parte introdutória, você consegue enxergar agora aí como vai ser feito o nosso estudo, né? Quem é o x0, professor? É o ponto aí que você vai ter dentro das coordenadas. Nesse caso, a coordenada P, né, representa aí o ponto A, o ponto B. E o x0? O x0 é os números que estão aí entre o parênteses, né, que são as coordenadas. Geralmente, vão ser representadas por A igual a 2 e menos 2, por exemplo, né? B, 1 e 0, C, enfim. São as coordenadas que você vai representar aqui, ó, como x0 e como y0, tá? Lembrando que aqui, ó, sempre vai ser uma raiz quadrada exata, sempre, né? Porque você vai precisar eliminar aqui do radical, tá bom? Então vamos lá. Estaremos falando agora aqui sobre o nosso primeiro exemplo. Olha só, estudando aqui o nosso exemplo, nós vamos ter aqui, ó, momento do exemplo, né? Eu quero que você agora pegue nesse momento o seu livro didático, tá bom? E vamos lá na página 68. Página 68 do seu livro didático, tá bom? Nós iremos fazer agora a leitura da questão que a gente vai utilizar como exemplo, um modelo para você conseguir resolver as outras alternativas, que nós temos outros itens, né? Olha só, nós temos a primeira questão na página de número 68, considere uma reta R de equação 3x menos 4y mais 5 igual a 0. Calcule a distância do ponto A à reta R, sendo letra A, A0, 0 e letra B, A2 e menos 2. Bom, nesse primeiro momento, eu tenho dois exemplos aí, né? O primeiro eu vou utilizar para ajudar você a entender como resolver daqui a pouco. Então, eu vou resolver a letra B, e aí você resolve a letra A, tá bom? Então, a letra B, nós temos aí a equação 3x menos 4y mais 5, né? Essa aí é uma equação da reta R, ok? E queremos calcular a distância do ponto A, né, até a reta R, né? A menor distância. Então, vamos lá fazer o cálculo. Temos a coordenada. Qual é a coordenada, professor? 2 e menos 2, né? Observem aí, ó, que essa aqui é o x0 e o y0, correto? Concorda comigo que aqui é o ponto P, aqui é x0 e y0? Agora nós vamos substituir na nossa fórmula geral aí de distância, tá bom? Não esqueça aí que a fórmula geral de distância é essa aqui, ó, né? Distância, não esqueça também que ela está dentro do módulo, tá bom? Distância de ax0 mais by0 mais c
sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Perfeito. Vamos lá. Substituindo agora os valores aqui na nossa equação, temos que distância é igual. Quem é o A, professor? O A é o coeficiente de x. Está aqui, o A é 3. Vezes, quem é o x0? O x0 daqui, ó, é o 2. Menos, né? Nesse caso aqui é mais, mas nesse caso é menos. Menos 4 vezes... Por que é menos, professor? Porque, ó, mais vezes menos dá menos, tá? Menos 4, tá aqui, ó, menos 4. Menos 4 vezes menos 2. De onde veio menos 2? Menos 2 aqui, ó, de y0, tá bom? Mais 5, que é o valor de c. Todos os valores aqui no meu numerador estão substituídos. Agora vamos para o denominador. A ao quadrado. Quem é A? O A é 3 mais, né, menos 4, que é o valor de B, elevado ao quadrado. Perfeito. Fizemos aí as substituições e a partir de agora é só multiplicar, né, dividir e fazer as operações que nós temos aí na nossa expressão. Então, como é que eu vou fazer, professor? Né? Resolve o que está no numerador e depois resolve o que está no denominador, tá bom? Bem com calma, ó. 3 vezes 2, menos vezes menos aqui vai dar mais, né? E o 5 repete. Então, quanto que é 3 vezes 2? 6. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 2, 8. E o 5 repete. Sobre, quanto que é 3 elevado ao quadrado? O 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Menos 4 elevado ao quadrado, quando a minha base for negativa e o meu expoente for par, o resultado vai ser positivo. Então, 4 elevado ao quadrado, 16. Agora, olha só. 6 mais 8. Quanto que é 6 mais 8, pessoal? 6 mais 8 é igual a 14, né? 14 mais 5, 19. Então, aqui nós vamos saber que aqui no meu numerador vai ser igual a 19. E aqui, 9 mais 16 é 25. E qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Então, 19 sobre 5 é a distância menor aí da reta R, né? Do ponto A à reta R. Tranquilo? Difícil? Não, né? Bem simples, vocês conseguem agora resolver a letra A, né? Na letra A você vai ter 0 e 0, é muito mais simples ainda. Então você vai só representar esses valores e substituir no mesmo modelo que o professor Euler fez aqui, tá bom? Eu acredito que você não vai ter dúvida a partir desse exemplo que eu te dei agora, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Temos aí na mesma página, 68, a questão número 2, tá bom? Calcule a distância do ponto P. Calcule a distância do ponto P à reta R de equação 8x menos 15y mais 7 igual a 0, sendo, letra A, P a origem do sistema de coordenadas. Bom, agora ele nos deu uma informação. Ele disse que o P é a origem, né, das coordenadas. Mas ele falou o valor de P aí, professor, na nossa questão? Bom, ele não nos deu o valor de P, né? Então vamos calcular aí a origem do sistema de coordenadas, né? A letra A. Vou fazer a letra A e irei deixar para vocês resolverem a letra B, né? A letra B que vai ser situação bem parecida com a primeira questão da letra A, tá bom? Então vamos lá. Aqui temos a nossa equação geral da reta, né? 8x menos 15y mais 7 igual a 0. Quem é o nosso coeficiente de A? Coeficiente A é 8, B menos 15 e C 7. Identifiquei isso? Perfeito. Qual é o próximo passo agora, professor? Colocar a fórmula, né? Distância, tá aqui, ó. Distância é igual a x0 mais by0 mais c sobre, né, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Perfeito. Fiz a fórmula. Agora eu irei substituir os valores de A, de B e de C dentro dessa fórmula, né? É bem simples, né, pessoal? Muito simples, muito legal. Então vamos lá, ó. Substituindo aqui na fórmula o A é 8, tá aqui, ó, 8 vezes o x0. Quem é o x0? O x0, ele nos deu o valor aí de x0. Ele disse que P é a origem dos sistemas. E qual é a origem? É 0 e 0, né? Vocês sabem que a origem de qualquer situação aí na reta real sempre tem origem como 0, né? Então, nesse caso, o x0 é 0. 8 vezes 0 menos 15, que é o valor de B, né? Menos 15, porque mais vezes menos dá menos. 15 vezes o valor de y0, que também é 0, que é a origem, né? E o C é 7, sobre A. Quem é o A? O A é 8, mais, abre parêntese,
menos 15 elevado ao quadrado. Perfeito. Olha que você tem aqui, ó. 8 vezes 0, 15 vezes 0. Quem é que vai sobrar aqui no meu numerador? Apenas o 7, porque 8 vezes 0 é 0, né? E 15 vezes 0 é 0. E 0 mais 7 vai dar 7. Aqui embaixo, denominador. 8 elevado ao quadrado dá 64, porque 8 vezes 8 é 64. Mais 15 elevado ao quadrado. Não esqueça que denominador negativo com expoente par, né? Ou, desculpa, base negativa com expoente par. O meu resultado vai ser um número positivo. Então, 15 vezes 15, né? É igual a 225, né? 225. Então, somando aqui os dois valores, vamos ter, ó, que 8 vezes 0 dá 0, 15 vezes 0 dá 0 e 7 repete. Aqui 64 mais 225, como eu falei agora há pouco. Agora, somando os valores numerador e denominador, temos aqui, ó, numerador vai dar 7 e denominador 64 mais 225. Nós vamos ter, ó, 64, 280, né? 289. Então, raiz quadrada de 289 é 17. E 7 a gente repete, né? Então, a menor distância aí, ó, é 7 sobre 17. Professor, não tem aí uma unidade que a gente tenha que reutilizar? Não, pessoal. Porque essa distância aí, ela não está nos trazendo informação se é em metros, se é em centímetros, se é em decímetro, tá bom? Então basta você calcular 7 sobre 17 e fica muito mais simples para você não errar uma questão. Por quê? Porque se tivesse aqui, por exemplo, a unidade, ou metros, ou centímetros, ou decímetros, ficaram mais difícil muitas vezes o aluno esquecer de colocar a unidade, né? Então fica muito mais fácil de você resolver essa questão, né? Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida até o momento? Está tudo tranquilo, né? Bom, então não esqueçam que a distância ela é calculada, né? A menor distância é calculada através dessa fórmula aqui, tá bom? Você lembrou da fórmula? Sabe como substituir os valores aí? Coeficiente A, B e C? Perfeito, tranquilo. Você não vai ter dificuldade porque a questão ela em si já é bem simples, né? Basta você saber interpretar. Cuidado aí com a utilização da língua portuguesa na interpretação. Por quê, professor? Porque se você não souber interpretar a questão, você não vai conseguir resolver, né? Mas tenho certeza que vocês são bons de língua portuguesa e vão conseguir entender sim aí o problema quando vir a questão para você determinar, né? Professor, de onde surgiu o 0 e o 0 mesmo? Que você falou, mas eu não prestei atenção. Beleza, vou repetir. Surgiu aí, ó, das coordenadas, né, do ponto V de origem. Nesse caso, o x é 0 e o y é 0. Tranquilo? Toda vez que falar em coordenada de origem, vamos ter aí o ponto 0 e 0. Tranquilo? Perfeito? Beleza. Vamos lá para o nosso próximo exemplo, né? Então, fizemos aí a primeira questão, a letra B. A segunda questão resolvemos também com vocês. Agora, nós iremos resolver a terceira questão para juntos vocês resolverem a quarta questão, tá bom? Por quê, professor? A terceira é um modelo da quarta questão. Resolveu a terceira questão? Faça a quarta bem direitinho, tá bom? Se você não conseguir entender a resolução dela, faz o seguinte, pausa o vídeo do professor Euler, volta novamente lá na origem da nossa aula e aí você vai conseguindo entender passo a passo, porque eu estou resolvendo aqui passo a passo de como é para você seguir esses passos. Vamos lá para a terceira questão. Terceira questão, nós temos aí, ó, qual deve ser o valor de m para que a distância do ponto A, menos 1 e 3, a reta de equação 12x mais 5y mais m igual a 0, seja igual a 4. Bom, o que ele quer que nós façamos aí? Ele quer que nós determinamos o valor de m, né, para com que essa equação ela exista, tá bom? Ou seja, em outras palavras, ele quer a solução. Então, vamos determinar. Primeira coisa que nós temos que fazer é mostrar a equação, né? Temos aqui o ponto, as coordenadas é A menos 1 e 3, e a equação é 12x mais 5y mais m. Perfeito. O que a questão nos deu? Ela diz o seguinte, que a reta, né, 12x mais 5, a equação da reta, seja igual a 4. O que essa informação é igual a 4, professor? Lembra agora há pouco que eu falei sobre interpretação? Interpretação na língua portuguesa é essencial aqui, ó. E o que está sendo dito aqui? Ó, o que está sendo dito é o seguinte, quando você igualar essa equação aqui, ó,
você vai ter a distância igual a 4. É a distância que ele já está te dando valor, tá bom? Então a distância aí já é 4. O que ele quer que você descubra é o valor de m. Então é só substituir na fórmula, né? Temos a fórmula geral, tá aqui, ó, essa fórmula geral. Quem é o d? O d agora é 4. Ele deu para você o d. Então 4 é igual. Quem é o a? O a é 12 vezes. Quem é o x0? Menos 1 mais 5, que é o valor de b, né? Vezes y0, 3, mais m, que não deu o valor, que nesse caso é o valor de c, né? Sobre 12, né? Porque o a vale 12 e o b é 5, né? Os dois números positivos, então perfeito. Pessoal, agora olha só. Nós vamos primeiro resolver aqui as multiplicações, tá bom? E aqui a radiciação, para depois multiplicar com o 4. O 4, por enquanto, fica neutro. Bom, vamos começar por aqui, ó. 12 vezes menos 1 é menos 12. 5 vezes 3 é 15, né? Então, menos 12 mais 15 mais m vai ser o meu numerador. Embaixo, 12 elevado ao quadrado, 144. 5 elevado ao quadrado, 25. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. 4 é igual a menos 12, né? Mais 15 mais m. Sobre 144 mais 25. Perfeito. Chegamos a essa situação. Professor, eu já posso resolver diretamente aí? Não, pessoal. Ainda dá para reduzir mais, né? O menos 12 com mais 15, eles vão somar, né? E o 144 mais 25 também vão somar e vou extrair a raiz quadrada. Então, fazendo esse processo, menos 12 mais 15 é igual a 3 mais m, né? Então, temos 4 igual a 3 mais m e 144 mais 25 dá 169. Raiz quadrada de 169 é igual a 13, correto? Perfeito. Depois disso, vamos. Agora temos aqui, ó. Tenho certeza que você lembra, nós podemos aplicar produto dos meios pelos extremos. Então vamos multiplicar primeiro em função de 3 mais m, né? 3 mais m vezes 1 é 3 mais m. E 4 vezes 13 é 52. Ah, professor, então já cheguei na resposta. M é igual a... Não, calma. A solução aqui, ó, ela ficou dentro de um... O que é isso aqui, essas duas barrinhas? De um módulo. Isso quer dizer que ela vai ter duas soluções, uma positiva e uma negativa. Então, vamos determinar essas soluções, né? Por que é, professor? Ó, um módulo, gente, é a distância do ponto, de um determinado ponto até a origem. Então, ela pode ser tanto lado positivo quanto negativo. Vou te dar um exemplo. De 0 a 2, você tem aí, ó, 2 unidades. E de 0 a menos 2 também você tem 2 unidades. Ou seja, módulo de 2 é 2 e módulo de menos 2 também é 2, tá bom? Então, o módulo é a distância, né? A gente tem que sempre colocar isso como importante. Por quê? Porque você talvez, o que eu faço com o módulo? Gente, módulo é a distância do ponto até a origem, tá bom? Bom, então temos aqui, ó, essa informação. Vamos transformar essa informação aqui, determinar o valor de m. Então, temos aqui, ó, o 3 mais m igual a 52 e o 3 menos m igual a 52, né? Temos aí, ó, duas informações bem importantes. Agora, vamos primeiro determinar essa aqui, ó, o valor desse m positivo. Depois, vamos trabalhar com m negativo, né? Então, olha só, o m está positivo, né? Vamos deixar ele no primeiro membro. E o 52 repete. E o 3 que estava positivo passa para o segundo membro negativo. Ou seja, a operação inversa. Agora, 52 menos 3, o m é igual a 49, né? Então, o primeiro resultado de m, o primeiro valor aqui de m pode assumir é 49. Então, nesse caso, o m aqui, ó, ele pode assumir 49. Mas também ele pode assumir, ó, m, né? Nesse caso, multipliquei toda a minha equação por menos 1. Então, m vai ser igual a menos 52 com menos 3. Lembrando que eu passei para o segundo membro, né? Estava positivo aqui, ó. Ele era negativo, né? Aí passei para o segundo membro, vou multiplicar por menos 1. E o m vai ser igual a menos 55. Então, esses dois valores aí, ó, o m igual a 49 e m igual a menos 55, é os possíveis valores para m, tá bom? Então, não esquecendo aí, ó, que o m igual a 49 e o m igual a menos 55, a equação aqui, ó, ela vai ser igual a 4, tá bom? Se você substituir esses valores aqui nessa equação, você vai ver que é verdade, tá bom? Tranquilo? Perfeito, né? Então, a partir desse momento, você já consegue aí entender o conceito de distância
entre o ponto, né, de uma reta, né? Bom, não esquecendo que a nossa fórmula geral aqui, ó, da distância é essa, tá bom? Ax0 mais by0 mais c, dentro do módulo, né? Sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Tranquilo? Perfeito? Bom, agora a questão número 4, você vai resolver pelo mesmo modelo, pessoal. Não tem erro. Você vai precisar fazer aí do jeito que o professor fez, tá? Só lembrando que agora aí, ó, é o valor de P, não é mais o M, tá? Agora aqui, ó, em vez de ser M, ele colocou P. Então, esse aqui é o modelo, e aí você vai resolver através do modelo matemático, né? Que nós vamos, com certeza, resolver direitinho aí. Bom, então, turma, nós fizemos aí o estudo, né, sobre a reta. Professor, ainda temos na página 69 atividades, na página 70 atividade que também faz parte aí desse mesmo sistema. Temos, pessoal. Porém, para não ficar muito conteúdo e também muitas atividades para vocês, eu resolvi deixar para outra aula, né? Que a gente aplica só a atividade e a gente consegue entender mais, fazer revisão e tudo mais, tá bom? Então, por hoje, a gente vai explorar apenas até aí, tá? E aí vamos ter apenas a página de organiza as ideias e hora de estudo. E aí vamos finalizar a parte do livro didático, né? De vocês, que já estudamos aí nesse primeiro bimestre. Ah, professor, agora já acabou o meu livro, vou ficar... Não, gente, não acabou o livro, tá? Nós terminamos aí, ó, nessa primeira parte, o conteúdo. Agora vem a parte aí, ó, de revisão, né? Sobre os conteúdos que já estudamos, sobre resolução de exercícios, que é importante, que eu sei que algumas pessoas ainda não resolveram. Alguns alunos já tá quase tudo atualizado, já percebi, né? Mas tem alguns que ainda estão um pouquinho atrasados. E se em algum momento você ficou com alguma dúvida, o professor Euler vai estar agora eliminando sua dúvida, né? Fazendo aí a correção de acordo com a quantidade de questões. Ah, então eu não resolvi o meu livro, o professor Euler vai resolver. Não, gente, eu não vou resolver o livro. Eu vou corrigir algumas questões do livro, tá bom? Fique bem ciente disso para poder você ter aí uma base no embasamento para a sua avaliação. E além disso, é claro, nós vamos ter aí uma recapitulação com algumas questões que serão baseadas na avaliação de vocês, tá bom? É muito importante aí que vocês acompanhem as aulas, tá bom? Porque as próximas aulas nós vamos fazer bastante exemplos, exercícios e aplicar os nossos conhecimentos adquiridos aqui nesse bimestre. Beleza? Tranquilo? Bom, professor, o senhor falou, e agora? O que nós temos que fazer nesse momento, após terminar de assistir o vídeo aula de matemática? Nesse momento, você tem uma missão também, né? A missão sua é essa aqui, ó. Você resolveu o livro didático, né? A página, anote isso aí na sua agenda, ó. Para sua agenda isso aqui, ó. Página 68 do livro didático. A questão 1, a letra A. Olha aí, gente. A questão 1, somente a letra A. E a questão 2, a letra B. E a quarta questão. Tá bom? Então, questão 1, somente a letra A, porque a letra B o professor Euler fez, né? A letra a 2, a letra B, porque a letra A eu fiz. E a quarta questão você vai resolver, tá bom? Livro de atividade. Livro de atividades você vai resolver a página 27 a 29, as questões 5 a 9. Vou relembrar mais uma vez os alunos que ainda não atualizaram o livro de atividades, tá? Já estamos aí, ó, na página 29. Então, desde a página 1 já tem questões aí para você resolver. Ah, professor, estou muito atrasado, é muita coisa. Então, faça um cronograma bem básico aí que você vai conseguir, com certeza. E se você tiver alguma dificuldade, tem aqui o professor Euler, né? É só discar o número aí no WhatsApp que ele vai estar pronto para te atender. Beleza? Tranquilo? Bom, então nós vamos finalizar a nossa aula por hoje, tá? Lembrando a vocês que nós estudamos hoje a distância do ponto aqui entre a reta, né? A menor distância. Falamos bastante aí sobre essa distância. Na aula anterior estudamos sobre o paralelismo, né, e a perpendicularidade, que são palavras um pouco difíceis de pronunciar. E o complemento aí sobre o plano cartesiano está quase sendo finalizado, né? É claro que sobre o plano cartesiano a gente tem que aprender muito mais ainda, né? Porque é muita informação. Mas por hoje a gente vai finalizar a nossa aula. Vou deixar aí para vocês um grande abraço, tá? Qualquer dúvida, o professor Euler estará pronto para te ajudar, tá? Podem contar comigo, tá bom? Bom, então finalizo por aqui. Um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente!